nesses dias, amém? Tudo bem com você aí? Quantos estão no jejum 21 dias aí conosco? Olha, graças a Deus, eu estou tão empolgado com esse jejum, não por mim, mas porque está toda a igreja envolvida. Eu estou ouvindo falar de mulheres que estão fazendo jejum radical. Começa por aí, a pressão está grande, amém ou não? Eu, gente, 3 horas da manhã acordei com dor de cabeça. Aí eu falei em línguas, repreendi o diabo, fui lá, mas eu falei, nada vai me tirar do meu propósito de 21 dias. Não é? E hoje de manhã acordei sem dor de cabeça, acordei novo, né, para a glória de Jesus. Eu vou completar 21 dias de jejum radical, né, 21 dias comendo uma vez por dia. E eu quero desafiar você a manter o seu jejum até o fim, mesmo que seja o básico, ou você fez o padrão, mas vai até o fim, Deus vai te sustentar. Nesses 21 dias Deus vai sustentar a sua fé, amém? Porque o jejum é um ato de fé. O jejum não é um ato não é uma obrigação, não é uma coisa, é um ato de fé. O jejum é um ato de disciplina espiritual, tem tudo a ver com os céus. Jejum parece algo da terra, mas é algo mais dos céus do que da terra. Quantos estão entendendo? Porque o jejum vai dar tudo que você precisa para se conectar ao tudo que Deus tem para você. Sabe, serão dias vitoriosos, amém? Diga a pessoa do seu lado, se você não começou, ainda dá tempo. Comece meia-noite hoje, amém? Bom, eu quero ser mais breve hoje do que normalmente, mas eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, e que tem tudo a ver com o momento que nós estamos, e com o que nós estamos vivendo, não é? Não como Light, mas como igreja de Jesus, né? Vai além das paredes da Light, mas isso vai aplicar à sua vida pessoal também. Sabe, eu vou ter que resumir aqui, mas você precisa lembrar desse fato bíblico, né? Deus, Ele manda Moisés escolher 12 homens, 12 líderes, e não eram pessoas, do ponto de vista de influência, pessoas simples, eram líderes influentes, poderosos, talvez os melhores, e foi escolhido por Moisés, pelas tribos, aliás, um líder de cada tribo. Para quê? Para ir até a terra, espiá-la. E Deus disse, eu darei essa terra para vocês. Deus disse, essa terra será de vocês. Mas para começar a batalha, vocês precisam ir lá, e para começar a batalha, vocês precisam ir até essa terra e vigiá-la, e visualizá-la. Vocês precisam ir lá. 40 dias vocês vão lá e vão ver. Deus está dizendo para eles, vocês vão ver tudo. E eles foram, os 12 líderes. Essa história é muito conhecida. Eles foram, os 12 líderes, um de cada tribo, até aquela terra que emana leite e mel. Essa terra, uma terra de maravilhas, gente, aonde um cacho de uva era levado por dois homens. Um cacho de uva, não é? Se uma melancia dá para um homem só levar, imagina um cacho de uva. Tem homem que tem meia melancia na barriga, já leva para todo lado. Piadinha sem graça. Bom, mas se uma melancia dá para um homem levar, imagina o tamanho desse cacho de uva. Algumas pessoas dizem que esse cacho de uva, ele chegava a 1,30 m e tinha 1 metro de largura. Era um mega cacho de uva. Imagina o tamanho da uva. Talvez a uva era do tamanho de uma maçã. Aí eu que estou falando. Mas sabe, Deus prometeu, diga comigo, Deus prometeu que eles entrariam. E o que aconteceu? Eles estão ali, 2 milhões de judeus ali, não é? Na situação, saindo do Egito, 2 milhões de judeus, e você sabe, 2 milhões de israelitas, e você sabe que apenas 2 milhões, 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Ó, vocês estão muito bem de Bíblia, então eu posso continuar aqui facilmente. Josué e Caleb entraram. Agora preste atenção, Deus prometeu para eles, sim ou não? Prometeu ou não prometeu? Mas todos entraram? Todos aqueles não, mas o povo entrou. Porque com Josué e Caleb entrou a nova geração. Aqueles que nasceram no deserto, eles ficaram 40 anos no deserto. Aqueles que nasceram ali, eles entraram na terra prometida. Mas todos que saíram de lá morreram ali.
Mas de fato, só 2 dos 2 milhões entraram. Está todo mundo aí comigo? Eu estou contextualizando para vocês. O que eu quero dizer? Deus, Ele cumpre todas as promessas, mas Ele não é obrigado a cumpri-la de qualquer jeito. Deus tem promessas para a sua vida, e Ele quer cumprir, Ele vai cumprir, mas Ele não vai fazer de qualquer forma. Deus, Ele cumpriu, porque junto com Ele cumpriu no final, porque junto com aqueles 2 estava uma geração que não atrapalharam lá atrás, dos que não atrapalharam. Então, há palavras que Deus nos dá, preste atenção, guarda isso, porque eu estou tentando levar essa terça para um despertamento para o seu coração. Há palavras que Deus nos dá, que você precisa entender, eu também, que são como convites de Deus. Os mandamentos de Deus não são obrigações de Deus. Os mandamentos de Deus, só para você entender, eles não são assim, como se diz, eles não são obrigatoriedades, mas eles são conselhos. Deus não vai te obrigar a seguir, mas Deus está dizendo, há um caminho de bênção aqui, amém? Está comigo aí? Agora, entre as palavras que Deus te dá, os convites que Deus faz para você, e a promessa ser realizada, no caso de Josué e Caleb, foram 40 anos, entre a palavra que Deus derrama sobre a sua vida, sobre seu chamado, sobre o que Deus tem para você, talvez que vai vir nos próximos meses ou anos, até o cumprimento dela, existem obstáculos. E o problema é que nós achamos que os obstáculos às vezes vêm do diabo, mas é verdade que existem os obstáculos, mas por que eles existem? Por que os inimigos habitavam naquela terra? Por que tinha inimigos ali? Já que a vitória era do povo de Deus, já que havia uma vitória escrita, uma promessa escrita, para que inimigos naquela terra? Eu acredito que os inimigos, meus irmãos, eles são permitidos por Deus no caminho, os obstáculos, os desafios, porque Deus quer que a gente chegue lá, não só com a promessa, mas preparados para usufruir da promessa. Quantos estão entendendo? Deus não quer que você chegue naquele ponto que Ele quer que te levar despreparado. Então, em outras palavras, o inimigo, os inimigos dessa jornada, eles vêm para nos potencializar. E o povo de Deus chega naquela terra, os 12 espias, voltando para a história, chegam naquela terra, e eles estão agora dando um relatório para Moisés. Isso está em Números 13. Números 13 conta uma parte dessa história. E eles estão contando o que eles viram naquela terra. E eles chegam para Moisés, e eles estão falando isso no versículo 27, eu vou ler lá na frente já. Então, eles estão falando, olha, está aqui, nós trouxemos uma uva dessa terra. Aí o povo fez, aí fez igual a ola no Mineirão, não nesse domingo, foi em outro, mas tipo assim, igual a ola no Mineirão. Você já viu ola no Mineirão, sim ou não? Faz assim, ó, não é? Aí quando eles mostraram a uva, aí o povo, caramba, olha o tamanho dessa uva, essa terra é nossa, essa terra é nossa. Começaram a gritar. E Josué e Caleb estão lá assim, aleluia, vamos entrar, vamos subir, vamos rápido, vamos obedecer rápido, que nós vamos ganhar, essa terra é nossa. Amém? Sim, faz sentido? Só que enquanto Josué e Caleb pensavam assim, tinha 10 espias que não pensavam assim. Os 12 viram a mesma coisa, os 12 viram as uvas. A Bíblia diz que tinha romãs gigantes, a Bíblia fala que tinham figos maravilhosos, e eles chegaram a apresentar aquilo para o povo. Mas no versículo 28, olha o que aconteceu no versículo 28, eles estão dando um relatório para Moisés, diante de muitos outros líderes do povo. Olha, mas o povo que vive lá, diga comigo, olha o problema do mas o povo que vive lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Nós também vimos os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus. Eles estão falando de um povo que a história de Israel tinha escrito que era um povo mau. Eles estão dizendo, apesar dos frutos serem bons, os inimigos são maus. Apesar dos frutos serem bons, essa terra é uma terra de gigantes, eles são terríveis. Eles estão trazendo agora o relatório para o lado negativo. Eles estão dando um destaque. Eles estão colocando o coração das pessoas nisso. E eles dizem, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Agora preste atenção, agora Caleb e Josué estão incomodados, eles não estão acreditando naquilo. Eles estão, por quê? Porque para Caleb e para Josué,
os 40 dias foram só para saber o tamanho da conquista. Porque Deus já tinha o quê? Prometido, amém? A vitória já era deles. Para Josué e Caleb, os 40 dias foi só para ver onde eles iam morar, qual montanha eles gostariam, qual a casa que eles querem, né, qual a fruta eles vão comer. Eles estavam conectados com o que Deus já tinha prometido, mas para esses 10, eles trazem relatórios negativos, que continuam no versículo, em Números 14. Mas, olha o que acontece agora, e aqui eu começo para você entender. Olha o que acontece agora. Então Caleb fez o povo o quê? Calar-se perante Moisés. Ei, porque o povo já começou a chorar. Está no Números 14, 1. Fala que o povo começou a chorar. O povo começou a chorar porque, sabe, uma das coisas que o diabo faz, quando você descobre os inimigos na jornada, ele coloca um espírito de vítima dentro de você. E agora eles viram uma chave, negativamente falando, e eles começam a chorar. Não teve guerra, ninguém invadiu nada, ninguém tentou nada, eles já estavam por dentro com a batalha perdida. Olha só, agora Caleb, olha só o ponto, Caleb vira e fala assim, ei, peraí, vamos parar com isso, pera. Ele dá um stop naquele discursinho, e agora ele fala, subamos e conquistemos, ou tomemos posse da terra, porque nós vamos conseguir. Primeira coisa que eu quero trazer para você, preste atenção, eu vou tentar contextualizar, eu vou tentar trazer para uma outra ideia aqui, né? Claro que dentro desse texto, mas nós estamos numa guerra, a guerra está diante dos nossos olhos, nós estamos numa guerra pela vida de centenas de pessoas que precisam conhecer a Jesus, e que se morrerem hoje, sem Jesus, vão para o inferno. Faz sentido? Sim ou não? Ou não? Me preocupa um crente que não acredita em eternidade, hein? Mas aqui todos acreditam. Preste atenção. Nós estamos numa guerra pela vida de pessoas que precisam crer no Evangelho. A nossa guerra tem a ver com a nossa missão de ganhar pessoas, de batizar. Nós vamos ter um batismo daqui a um mês. E de consolidar, de fazer discípulo. Amém? Sim ou não? Nós estamos numa guerra pelo Light Place. Nós temos um alvo, um objetivo como igreja, de comprarmos o nosso próprio local. Mas é uma batalha. Amém ou não? Amém. Nós estamos numa guerra por levantar pessoas para servir em todas as áreas, para liderar células, para se entregar por Jesus. Nós estamos nessa guerra, e não é uma guerra só nossa. Tirando o Light Place, essas guerras são de todas as igrejas sérias. Nós estamos numa guerra. Talvez você está numa guerra pelo seu chamado, pela batalha da sua mente por Ele. Você está numa guerra por alguma escolha que você tem que fazer em Deus, de uma profissão. Talvez a sua guerra seja sobre um casamento que você tem que tomar uma decisão. Eu não sei, mas nós estamos numa guerra. Agora olha só, Caleb vira e fala, subamos e tomemos posse da terra. Ele está dizendo, olha só, presta atenção, ele está dizendo em outras palavras, a obediência a Deus é agora. Não entre por esse caminho da procrastinação. Não entre por esse caminho de adiar o que Deus quer que você entre hoje. Primeiro grande segredo sobre essa ideia de estarmos dentro de uma guerra, é que se temos uma guerra a guerrear, o dia de obedecer a Deus é hoje. É hoje. Nós precisamos decidir entrar nessa guerra, fazer parte dela hoje. Tem pessoas que querem fazer a guerra de hoje a amanhã. Querem adiar a guerra, querem adiar a entrada na terra prometida, e eles parece que estavam querendo isso. Sabe, quando nós estamos, meu irmão, diante de uma batalha, nós também estamos diante de uma grande oportunidade. Quando a batalha é grande, a oportunidade da vitória é maior ainda, amém? Faz sentido ou não? A obediência tardia, ela atrapalha o poder da obediência hoje. Toda obediência tardia minimiza o poder da vitória. Você pode ver, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas no final da história, depois de 40 anos, quando eles entraram na terra prometida, ainda tiveram terras que eles não conquistaram. Porque não foi a mesma coisa. Não foi o tudo que Deus tinha. Não foi. Isso está na Bíblia. O tudo que Deus tinha começava ali. Eles perderam 40 anos do que Deus já tinha, do que Deus já queria ter dado.
Sabe, existem batalhas da sua vida que estão diante dos seus olhos, meus irmãos. Existem batalhas para nós como igreja que estão diante dos nossos olhos. E o meu clamor para nós nessa noite é dizer, é hoje. O dia de obedecer é hoje, o dia de entrar é hoje. Nós estamos numa campanha de 21 dias, não vai ter outra, não sei se vai ter outra esse ano, mas se tiver vai ser outra. Essa é só hoje. Entre hoje, faça parte hoje, vista a camisa hoje. Ontem, 6 horas da manhã, tinha muitas pessoas aqui orando, porque estão entendendo o propósito de Deus. Por 21 dias, em 365, nós viemos para cá, não é fácil, a gente acorda com sono. Sim, nós somos normais, todos somos normais, mas sabe, o tempo de obedecer ao que Deus nos chama é hoje. Deus não me chama para ganhar alguém para Jesus amanhã, Deus não me chama para comprar o Light Place daqui 20 anos, não. Deus nos chama para comprar o nosso local hoje. Eu estou falando daqui 15 minutos, pode ser, mas eu estou dizendo nesse tempo. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que nos chamam para dentro de uma batalha, é hoje. A obediência é para hoje. Quando Deus nos chama para uma batalha, não é para amanhã, é para hoje. Bora se levantar e vamos para a batalha, amém? Versículo 31, você vê essa história, no versículo 31, olha o que diz aí, versículo 31. Vamos lá, olha o que diz. Os homens que tinham ido com ele, porém, diga comigo, porém. Tá vendo? É sempre assim, mas, aí vem um porém, disseram, não podemos atacar aquele povo, porque esse povo é forte demais para nós. Meus irmãos, presta atenção, aqui existe uma diferença muito importante entre os 10 e Caleb e Josué. Sabe qual é a diferença? Porque os 10 foram racionais, foram naturais. Sabe, um movimento de oração é um movimento natural por coisas sobrenaturais. Mas quem não está conectado ao sobrenatural não consegue entrar no movimento natural desse nível. Um movimento para comprar um lugar, sem ter o dinheiro todo para comprar o lugar, é um movimento natural, mas que nós aguardamos o sobrenatural de Deus. O movimento de conquistar pessoas para Jesus é um movimento natural, porque eu prego, você prega, não é um anjo que prega, talvez tenha um caso ou outro, mas normalmente cada um de nós tem uma experiência, mas não foi o anjo Gabriel, nem Miguel, nem outro que pregou para você, foi ou não foi? Foi o anjo? Ninguém tem uma experiência do anjo pregar e converter? Quem pregou para você? Foi uma? Você está entendendo? Agora, quem te convenceu? Aleluia, estou amando essa igreja. Está biblificada. Quem te convenceu? Então veja, uma ordem natural sendo cumprida hoje, e o sobrenatural vindo dos céus para convencer você. Faz sentido ou não? Vocês estão entendendo? A batalha para hoje, aqueles 10 estavam falando, nós não podemos, e aqui, eu te coloco num segundo ponto. O primeiro, a obediência para a batalha hoje. O segundo, aqueles 10 escolheram a razão e não a palavra. Eles não queriam risco, e a fé envolve risco. Aqueles 10, enquanto os 2 estavam enxergando como uma grande oportunidade, os 10 vinham como uma batalha que que os destruiria. Meu irmão, conecte o seu coração às pessoas que estão ligadas à fé e não à razão. Pessoas hiperracionais no reino de Deus paralisam tudo. Eu não estou dizendo de fazer loucura todo dia, eu estou dizendo que a fé exige de nós sairmos apenas do nível racional, matemático. Eles olharam e falaram, matematicamente é burrice, porque essa terra tem Enaquins, Biliquins, Biniquins, Pipiquins, e os 15 gigantes estavam lá. Eu esqueci o nome dos caras, hititas. Segunda coisa está aqui, preste atenção. Entrar na batalha, primeiro, é um ato de obediência hoje. Segundo, entrar na batalha é um ato de fé. Diga comigo, de fé. Então a verdade, meu irmão, é que muitas vezes há tanto medo de se posicionar ao lado da fé, que muitas pessoas escolhem a incredulidade ao invés da fé. Isso é no nosso meio, estou falando como igreja, estou falando na Light, estou falando na igreja de Jesus. E nós precisamos entender que se eu estou na batalha, se eu quero entrar nessa batalha, eu tenho que entrar pela fé. Sabe, eles voltam e agora eles têm um relatório negativo.
Eles estão falando, não, não vamos entrar não. Eles são gigantes, eles vão engolir a gente. E eles continuam, nós somos como gafanhotos perto deles. E eles começam, através dos relatórios negativos, em contaminar as pessoas. Entenda isso, eu estou falando com muito carinho, mas a palavra é clara. Eles começam a tornar uma mentira espiritual, que apesar de ter uma verdade natural, espiritualmente era mentira. É o problema das narrativas. A narrativa, ela pega uma coisa e inventa uma mentira. E essa foi a tática do diabo na mente daqueles 10. Eles pegam a verdade aparente, que existiam gigantes, mas eles criam a derrota. Porque para Deus, os gigantes era algo saudável para potencializar a conquista. Mas para os 10, os gigantes é tudo que eles tinham. E aí eles criam a narrativa. O problema não era eles chegar e falar assim, a terra tem gigantes. O problema é a conclusão. O problema é o a mais. Do tipo assim, é realmente difícil. Mas eles colocavam a coisa como impossível. E essa palavra negativa, meus irmãos, pode contaminar as pessoas. Os relatórios negativos ali contaminaram a maioria daquele povo. Sabe, eu estou falando com muito carinho, só para você entender, as más notícias, as coisas negativas, você tem que ter muito cuidado, fugir delas. O que você ouve, o que você absorve, por quê? Porque elas são um veneno para o seu espírito de fé. O diabo estava jogando veneno no povo, o povo vibrou. Pode ver, Números 14:1 fala que o povo começou a chorar, 1 minuto antes, vibrando, modo de falar, né? Mas 1 hora antes, vibrando. Olha só, naquela noite toda a comunidade começou o quê? Chorar. E para piorar, teve gente que se juntou ao choro, porque não é todo choro que tem sentido para Deus. Eu já falei isso aqui, não quero entrar muito nesse detalhe, que é bem... Porque tem pessoas que estão vendo o outro chorar. Porque assim, só para você entender, Deus está indo pela direita, a pessoa vai para a esquerda. E agora ela entra nesse caminho e está chorando. Será que eu tenho que ir lá chorar com ela? Está entendendo ou não? Só para você pensar. Deixa a questão do choro, mas volta aqui. A sua fé, a minha fé, ela é medida pelo relatório que você acredita. Então, na verdade, alguns relatórios negativos, eles são tão perigosos, preste atenção no que eu vou falar, isso é muito forte. Os relatórios negativos são tão perigosos, que eles podem ser uma profecia no final, e tornar real. Sabe por quê? Esses relatórios negativos não era a profecia de Deus, mas se tornou a profecia diabólica sobre eles. E o que eles profetizaram, aconteceu. Eles não foram engolidos pelos gigantes em si, mas eles foram para o deserto, e morreram na mão, de alguma forma, da falta da promessa. Não sei se você entendeu, vou repetir. Os relatórios negativos, quando você acredita, quando você repete, quando você fala para o outro, quando você fala, mas alguém me disse isso, mas você viu o que aconteceu, mas você viu, fulano fez isso, fulano, você viu? Isso é uma bomba, por quê? Porque os relatórios negativos, quando eles têm posse no seu coração, eles tornam uma profecia, e ela se cumpre. Um exemplo bem assim, eu já fiz auditoria de bancos, e na minha época, os bancos, eles tinham um setor de risco, onde tinha algumas pessoas contratadas, somente para anular as notícias negativas do banco. Porque as notícias negativas, em relação a um banco, falsas ou verdadeiras, quebram o banco, mesmo ele não estando quebrado. Se todo mundo acreditar numa notícia que o Banco do Brasil vai quebrar, exemplo, todo mundo vai lá e tira o dinheiro do Banco do Brasil. Se todo mundo tirar o dinheiro do Banco do Brasil quebra. Esse é o problema dos relatórios negativos.
Quando a sua célula está profetizando algo em Deus, e você ouve uma voz do inimigo e replica, está espalhando um relatório negativo, e um relatório negativo pode tornar uma profecia. Então a terceira coisa, eu trago aqui para o seu coração, terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto, preste atenção, não aceite os seus olhos e os seus ouvidos ligados aos relatórios negativos dos homens, principalmente em relação à obra de Deus, à sua igreja local, ao que Deus vai fazer na sua vida, ao seu casamento, às pessoas que você ama, aos seus liderados, aos seus líderes, aos seus pastores. Quebre isso em nome de Jesus, repreenda, não aceite, devolva, exorte em amor uma pessoa. Relatórios negativos são complicadíssimos. E o problema é que Deus não cobrou dos 2, Deus cobrou dos 10, porque os 2 tiveram a melhor área da terra prometida 40 anos depois. Josué teve uma montanha só dele, e Calebe também. Eles receberam uma área toda só para eles. Enquanto cada tribo recebeu uma área, Josué e Calebe receberam uma área só para a família deles. Quantos estão entendendo? Mas os 10 espias, que espalharam um relatório negativo, que contaminaram outras pessoas com relatório negativo, foram destruídos por Deus. Não é pelo diabo, porque a própria profecia os destruiu. E o inimigo, ele sempre vai trabalhar no nosso coração, na nossa mente, para quê? Para nos fazer sentir vítimas, gente. O vitimismo é uma ferramenta demoníaca. O vitimismo é uma forma do inimigo tentar trabalhar algo na nossa vida, não é? Para justamente a gente ter essa cabeça do tipo, eles são mais fortes do que nós. Nós somos como gafanhotos. Não tem jeito. Então, meus irmãos, terceira coisa, numa batalha, presta atenção, em relação a uma batalha, não aceite os seus olhos, nem os seus ouvidos conectados aos relatórios negativos dos homens. Amém? Sim ou não? Está comigo aí? Não aceite. Nós estamos numa batalha por ganhar vidas. Nunca aceite alguém falar que as vidas não serão ganhas na sua célula. Nunca aceite alguém falar, não, esse casal, seu vizinho, vai se converter, não. Não, esse cara aí, ele tem outra. Não, isso aí não. Nunca aceite. Nunca aceite palavras negativas contra o crescimento da Light, porque a Light vai crescer e vai crescer muito. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quando que nós vamos chegar nos 1000 membros. Depois que nós passarmos do 1000, a coisa vai acelerar de uma tal forma, nós vamos chegar em 2000, 3000 e vai. Nós vamos crescer porque tem gente demais para a gente ganhar para Jesus. Tem gente demais. Tem gente demais para voltar para Jesus. Tem desigrejado demais. Tem gente que diz, sou evangélico, qual igreja? ultimamente nenhuma. Ele vai ser da Light em nome de Jesus. Nós vamos cuidar dele, curar as feridas, e daqui a pouco ele vai ser um soldado valente. Sabe por quê? Porque eu não acredito em relatórios negativos. Meus olhos não estão fixos em coisas negativas que podem acontecer isoladamente, às vezes diante dos seus olhos. Mas os seus olhos têm que ser canalizados para o que Deus pensa, para o que Deus deseja, para as promessas de Deus. E Deus tem promessas sobre essa igreja. Deus tem a promessa do Light Place. Deus tem a promessa sobre a sua vida. Deus tem promessa para te prosperar. Deus tem promessa de dons espirituais. Deus tem promessas para nós. E o grande ponto é, aonde estão os seus olhos? Aonde estão os seus ouvidos? Então, meus irmãos, sempre que o nosso lugar hoje, entre o nosso lugar hoje e a promessa amanhã, vai ter obstáculos, e é justamente nesse momento, no momento dos obstáculos, é justamente nesse lugar que você precisa anunciar a palavra prometida, profética, a palavra declarada de Deus sobre a sua vida. E é o lugar, às vezes, que é mais difícil, porque é justamente nesse ponto que a palavra profética vai alimentar o seu interior. É nesse ponto que você tem que dar toda a atenção e voltar o seu coração, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É nesse ponto que você tem que trazer no seu coração o que Deus disse. E o que Deus disse é maior do que um fofoqueiro diz. O que Deus diz é maior do que um ferido diz. O que Deus diz é muito maior do que um ímpio diz, entende? O que Deus diz não falha na sua vida, e não vai falhar. Então você usa essa arma poderosa de Deus. Que arma? Palavra declarada. Diga, palavra de fé.
A palavra da fé é o meu escudo, amém? Palavra da fé, você declara palavras de fé, você declara sobre a sua família, você declara sobre a sua vida, porque as palavras de fé, elas anunciam aonde você vai. Aqueles 10 espias estavam anunciando aonde eles iam. Nós vamos morrer na mão deles. Se não morrer na mão deles, morre no deserto então. Mas vocês vão morrer, é isso mesmo, vocês estão falando, do fruto da sua boca vai acontecer. Então, às vezes, meus irmãos, nossas palavras, ou elas abrem o campo para a gente chegar ao destino, ou elas enchem o campo de minas. Sabe aquelas minas? Às vezes você está querendo chegar, mas você não está vigiando, o campo está cheio de minas, que você mesmo lançou. Minas são aquelas bombas, que infelizmente nos países que tem guerra civil tem muito. Então o que aconteceu aqui foi horrível, as palavras do relatório negativo se tornam realidade, enfim, é bem complicado, mas eu quero dizer para você, com muito carinho, Deus tem coisas incríveis para a sua vida, igual aconteceria aqui. Deus vai fazer coisas incríveis com você, como Ele fez também no meio desse povo, eu tenho certeza. Sabe uma coisa, abrindo um parênteses para você com muito carinho, sabe, nós temos que ter um cuidado, porque às vezes Deus faz coisas incríveis, mas às vezes essas coisas incríveis, elas têm a ver com o jeito dele fazer. Por exemplo, você, só para facilitar o seu entendimento nisso, você serve a Deus porque você é bom ou porque você foi chamado? O que você acha? Sim ou não? Não é sim ou não, né? Você serve a Deus porque você é bom para fazer o que você faz ou porque você foi chamado para fazer o que você faz? Está entendendo? Sim ou não? Deus pega o apóstolo Paulo, coloca ele nos gregos, e ele pega o apóstolo Pedro e coloca entre os judeus. Paulo era um judeu extremamente erudito, culto, em tese, era para Paulo ser o líder dos judeus, das igrejas em Israel. Agora, Pedro era iletrado, ele era mais simples, era um pescador e tal. Eu sei que hoje os coaches falam, ele era um mega empresário de peixes e tal, mas Pedro, meu irmão, era o pescador. Talvez mesmo que ele fosse o pescador líder, era o pescador. Sim ou não? Então, empresário pequeno ou pescador grande, era pescador. Profissão simples. Paulo não, Paulo estava entre os doutores, Paulo era ilibado na lei, Paulo era um cara assim, criado no meio deles. Agora, presta atenção, Deus pega Paulo e leva aos gregos, leva lá para fora, e Deus pega o apóstolo Pedro e fala, você fica nos judeus. Sabe por quê? Porque Deus faz do jeito dele. E o apóstolo Pedro, ele exerceu o seu chamado, o apóstolo Paulo exerceu o seu chamado. Então, quantos podem dizer comigo nessa noite, nesse contexto, se você tiver coragem, diga assim comigo, Senhor Deus, faça comigo como o Senhor quiser. Amém? Faça comigo como o Senhor quiser. Faça comigo como o Senhor quiser. E agora eu estou partindo para o fim, veja só, os versículos lá no Números 14, versículo 6, deixa eu ver se eu acertei aqui. Josué, filho de Nun e Calebe, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes, e disseram à comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento está comigo aí, excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes ao Senhor. Agora olha que incrível esse ponto. Não tenham medo do povo dessa terra. Não tenham medo desses caras que vocês falaram, Enaquins, Hititas e tal. Não tenham medo, porque nós os... Foi legal o que ele falou? Sim ou não? Gente, está vendo o espírito da guerra? Nós vamos devorá-los como pão. Nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção dele se foi, o Senhor está conosco, vamos, é o tempo, obedeçam, vamos avançar, não vamos perder a oportunidade. Sabe o que eu quero dizer para você por último? Que nós precisamos entender as batalhas, no contexto da igreja, as batalhas espirituais que nós vivemos. E o que determina a sua vitória, não é necessariamente ser bom.
mas é você entrar na guerra. Eles perderam a guerra sem entrar na guerra, mas se eles tivessem entrado na guerra, eles tinham vencido a guerra. Mais importante do que perder ou ganhar é entrar na guerra, porque quem entra, para mim, já está ganhando, já está vencendo, porque essa guerra não é nossa. A batalha pelo crescimento da Light, pelo seu crescimento, pelo crescimento da sua célula, não é só sua, ela tem o Senhor na frente. A batalha pelo Light Place é uma batalha nossa como igreja, o Senhor está à frente. Agora preste atenção, a pergunta que eu te faço aqui nessa terça, é o seguinte: você vai entrar ou não? Não responde não, você tem que pensar, porque tem obstáculo, tem inimigo, tem sacrifício, você pode sair sem um braço, sem uma perna. Entenda o que eu estou falando. Então, se nós enxergarmos a batalha espiritual e a guerra como Deus vê, meus irmãos, sabe o que acontece? Preste atenção, quando você enxerga uma guerra como Deus vê, uma batalha como Deus vê, a batalha de cada dia se torna o seu pão de cada dia. É muito profundo. O que eu quero dizer é que o reino de Deus é movido por muitas batalhas. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é ganhado pela força. O reino de Deus é conquistado pela força, ou seja, o reino de Deus tem muitas batalhas. Você pode escolher entrar nas batalhas, mas o ponto é que quando uma pessoa fica fora da batalha, a pessoa paralisa. Mas quando uma pessoa está dentro da batalha, ela já venceu, ela já conquistou, ela já está no lugar certo. Quando Davi caiu com a Batseba, quando Davi ele cometeu adultério, assassinato, toda aquela confusão, a Bíblia diz que na temporada que os reis iam para a batalha, Davi não foi. Davi ficou no palácio. Sabe por quê? O seu lugar é nas batalhas. Lá é o lugar de proteção. O maior lugar de proteção de um crente verdadeiro é dentro das batalhas que Deus tem para esse tempo. E 21 dias de jejum e oração é 21 dias de batalha para mim e para você. Estou viajando? Sabe, Salmos 23, Davi fala sobre isso. Ele fala: olha, há uma mesa colocada diante dos meus inimigos. Sabe por quê? Porque toda vez, presta atenção, existe uma tipificação bíblica. Quando nós estamos numa batalha, um crente que entende a batalha, aquilo é um alimento para a vida dele, né? Você vê que os leões e os ursos foram alimentos para Davi matar Golias, e matar Golias para Davi foi um alimento. Quanto mais você se envolve nas batalhas que Deus tem para o seu chamado, para a sua vida, para essa igreja, para o reino de Deus, quanto mais você está dentro delas, mais você quer estar. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, as batalhas, os inimigos que você vence nelas, são como alimento para a sua vida. Faz sentido ou não? Está aí. Não, volta lá, 14, 8, 9. Nós vamos destruí-los, como se fossem pães. Nossa, velho, agora ficou difícil aqui, será que eu viajei? O meu convite para você nessas terças-feiras, meus irmãos, nas orações de manhã, nos próximos dias meu convite para você é: venha para uma guerra, venha para uma batalha. Dessa vez estou te chamando para uma batalha, mas a batalha com Jesus é uma batalha vitoriosa, é uma batalha que Deus te chama para vir guerrear e nunca mais sair. Deus te chamou, meu irmão, para sair, para guerrear, para vencer, não é para ficar parado. Se você não estiver na batalha pela qual você foi chamado, derrotas para a qual você não foi chamado vão acontecer. Vou repetir: se você não estiver na batalha para a qual você foi chamado, derrotas para a qual você não foi chamado acontecerão. Davi perdeu a guerra. Aliás, Davi perdeu uma batalha, porque ele não estava na guerra. Davi perdeu muito ali. Anos do ministério de Davi, destruídos. Custo altíssimo. O pecado de Davi refletiu sobre os seus filhos.
Um dos seus filhos transou com uma das suas esposas dentro do próprio palácio. Davi foi humilhado pelos seus servos. Davi passou um upa. Por quê? Por causa de um pecado. Sim, mas vamos entender. Porque ele não atendeu o seu chamado para a guerra. Deus te chama para uma guerra chamada intercessão. Deus te chama para uma guerra chamada conquista de vidas. Deus te chama para uma guerra chamada compra do Light Place. Deus te chama para uma guerra chamada Brasil. Nós temos que vencer. No nome de Jesus, nós temos que vencer. Nós temos que nos posicionar. Nós vamos talvez ter que ir para a rua um dia. Nós vamos ter que dizer, eu tenho lado sim. E não é sobre política, é sobre princípios e valores. Porque os nossos princípios valem mais do que um grande lucro. Elon Musk. Vira para a pessoa do seu lado e fala aí. A intercessão é uma guerra que nós vamos entrar, ou que já entramos, para vencer. Amém? Fica de pé no seu lugar, preste atenção. Intercessão, meu irmão, guarde isso, ó. Intercessão, olha, guarde isso, é muito importante. Interceder é uma missão natural de todo cristão que quer o sobrenatural. Intercessão é uma missão de todo cristão que quer ver o sobrenatural. Intercessão é uma missão natural do cristão que quer ver o sobrenatural. Amém? Está aí? Amém. Pegou a ideia? Captou aí? Amém? Jejuar é ter fome de Deus. Sabe por quê? Presta atenção, eu disse no início e eu termino dizendo isso. No reino de Deus, preste atenção, no reino de Deus, quanto mais fome, falei errado. No reino de Deus, quanto mais você come, mais fome você tem. Se você está de jejum, ou de Daniel, que é o padrão, ou de jejum radical, você deve estar com fome. Se você fez o jejum básico, que é só de manhã, você não está com fome, porque você almoçou, tomou cafezinho, pão de queijo, comeu coxinha, ai meu Deus. Mas a verdade é que jejuar é ter fome de Deus, guarde isso, jejuar é ter fome de Deus. No reino de Deus, quanto mais você come, mais fome você tem. Quanto mais você entra na guerra, mais você quer fazer os inimigos virarem um pão. Faz sentido? Caleb está possuído de fé, gente. Ele não estava aqui, vamos lá, talvez se os inimigos caírem, a gente vai ter uma visão de... Não, ele diz, gente, vamos, entremos nessa guerra, subamos, não caiam nos relatórios negativos, foquem o olhar no que Deus prometeu, vamos em frente, Deus nos dará esse povo, e nós vamos destruir esses inimigos, como se fosse comendo pães. Aleluia. Se você estiver na guerra da intercessão,